Egito Antigo. O Egito surgiu às margens do rio Nilo, no extremo do crescente fértil. A ideia de Egito está tão atrelada à ideia do rio Nilo que até um historiador grego afirmou certa vez que o Egito era uma dádiva do Nilo. Inicialmente, o Egito era dominado por grupos familiares chamados de nomos, onde o líder era o chamado nomarca. Mas, para fortalecer a região, esses nomos se uniram e se unificaram em dois reinos: o Alto Egito, que ficava no sul, e o Baixo Egito, que ficava no norte. Até que em 3200 a.C., Menés unifica o Egito e se torna o primeiro faraó. Faraós são cargos vitalícios e hereditários, com caráter divino. O faraó não era apenas um representante dos deuses, mas era, sim, um dos próprios deuses. A maior das realizações egípcias foram as pirâmides. Elas eram construídas com várias armadilhas, câmaras falsas e outras coisas para evitar os ladrões de tumba, já que as pirâmides eram construídas para guardar as múmias dos faraós e seus tesouros, que eram constantemente roubados. As pirâmides foram feitas com blocos de pedra e areia muito pesados, e algumas delas nem existiam na região. Então, surge a pergunta: quem e como foram construídas as pirâmides numa época em que nem mesmo a roda se conhecia? Existem muitas teorias para responder essa pergunta. Alguns historiadores afirmam que haviam rampas de areia que levavam os blocos até o topo, e outros afirmam que elas eram feitas de cima para baixo. O que se sabe com certeza, entretanto, é que as pirâmides foram construídas no início do Império Egípcio, já que eles estavam isolados e não precisavam se preocupar com guerras. A história egípcia pode ser dividida em 3 etapas: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. No início do Médio Império, os Hicsos dominaram a região, e já que os egípcios não conheciam as técnicas de batalha, foram vários e vários anos sob o domínio desses povos. Porém, depois de muito tempo, depois que os egípcios aprenderam a lutar e se defender, eles expulsaram os Hicsos da região. E foi com essas técnicas de batalha que eles passaram a dominar reinos vizinhos, como os hebreus. Com a vinda do novo império, vários povos passaram a dominar o Egito, iniciando assim o processo de decadência dessa civilização. A pirâmide social egípcia permite pouco ou nenhuma mobilidade social. Em seu topo está o faraó, seguido dos nobres e sacerdotes, dos soldados, dos escribas, dos comerciantes, dos artesãos, dos camponeses e dos escravos. A religião egípcia era politeísta e antropozoomórfica, ou seja, os deuses poderiam ser humanos, animais ou metade humanos e metade animais. Eles acreditavam também na vida após a morte, em que a pessoa passava por um julgamento e poderia voltar ao mesmo corpo em que morreu, ou seja, eles acreditavam na ressurreição. O Livro dos Mortos explica esse julgamento. Em um tribunal presidido por Osíris, o coração de uma pessoa seria pesado junto a uma pena, e se a pessoa fosse boa, seu coração seria leve como uma pena, e ela poderia voltar à vida pelo corpo em que morreu. A maioria das pessoas egípcias eram mumificadas, obviamente sem a mesma pompa do faraó. Para conservar o corpo, tirava-se os órgãos internos e puxava-se o cérebro pelo nariz, e enrolava-o com tecidos derivados do petróleo. Nos dias de hoje, usa-se óculos de sol para diminuir o reflexo do sol nos olhos. Porém, milhares de anos atrás, os egípcios já sabiam como dominar esse reflexo, pintando os olhos com cores escuras para diminuir esse reflexo.